Boa noite, tudo bem com vocês? Retomando o canal, já tem algumas semanas ou até alguns meses que eu não gravo nenhum vídeo. Nesse momento, eu vou dividir com vocês um assunto bem rápido, até porque vai ter que ser dessa forma para conduzir o canal daqui para frente, porque nem sempre a gente consegue construir um conteúdo talvez não tão bem elaborado na questão de edição de vídeo, de ser um pouco mais cuidadoso com essas partes, porque toma um tempo enorme e esse tempo eu confesso a vocês que eu não tenho. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de compartilhar com vocês as orientações, até meus conhecimentos, que faz jus ao nome deste canal, que é os próximos passos. Então eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu essa semana e foi algo de muita valia, pelo menos para mim. Espero que para este liderado meu também tenha sido. Essa semana, trocando uma boa conversa com um dos gerentes, né, da minha equipe, e a gente batendo um bom papo, e aquilo deixou de ser um pouco mais ligado a trabalho e passou a ser mais ligado a desenvolvimento. Eu tenho grande preocupação, não preocupação, mas grande intenção de desenvolver os meus liderados, e este em especial também tem um interesse em ouvir, né, conteúdos que possam trazer para ele uma entrega ou mesmo conhecimentos que façam com que ele tome decisões melhores, tanto profissionalmente como pessoalmente. Ele tem interesse nesse tipo de conversa. E em dado momento, nós chegamos a um pensamento em comum, algo que eu já tinha pensado ou até discorrido somente comigo a respeito em algum momento, mas isso ganhou corpo, né? Ganhou uma frase, talvez uma frase de efeito um pouco mais clara, né? Para trazer, para levar ao conhecimento das pessoas e facilitar o entendimento. A gente utilizou o termo encontre aquilo que você tem condições de se tornar um 1%. O que é esse 1%? Inclusive, conversando com ele, a gente chegou a essa conclusão: não se apegue tanto à matemática, se apegue só ao conceito, tá bom? 1%, o que quer dizer? Às vezes você encontra conteúdos aí, principalmente na internet, eu vou citar um exemplo para facilitar o restante, em que day trade não dá certo. Day trade não vale a pena, day trade somente 1% dos day traders ganham dinheiro de fato e tudo. E aí você para pensar, realmente day trade não dá certo, não é bom. Para quem não conhece day trade, é aquelas operações na bolsa em que você entra numa ação ou que seja em um índice no decorrer do dia e você tem que sair dele naquele mesmo dia. Então é uma operação dentro do mesmo dia. E aí você, caso ela aconteça dentro daquela sua projeção, da sua previsão, você vai ganhar dinheiro. Se ela acontecer o contrário, você vai perder. Pode perder muito. Então tem um forte fundamento nisso, de que realmente essas operações de day trade são uma furada, né? Agora, qual é o detalhe de tudo isso? Ela não é furada para 1% das pessoas que se arriscam e que pretendem levar a sério o day trade. 1% deu certo. Então, para 1% das pessoas que se aventuraram a isso, conseguiram alcançar um local, um espaço de ganhos diferenciados. Imagine se esses 1% tivesse ouvido a conversa da grande maioria das pessoas que tentam, né, tirar o incentivo de outras pessoas. Não é nem tirar o incentivo, mas é alertar para algo que realmente é muito arriscado, é temeroso até mesmo, né, se aventurar nesse quesito. Mas imagine se esse 1% tivesse entrado nessa, tivesse ouvido e falar: realmente, é verdade, não vou fazer. Provavelmente elas perderiam a chance de encontrar aquilo em que eles são de fato 1%. Agora vamos para outros exemplos. Jogadores de futebol. Vocês também já ouviram falar, talvez não tanto agora, mas no passado, não tão distante, que somente 1 ou 2, no máximo 3% dos jogadores chegam a ter ganhos realmente astronômicos, né? Chegam a jogar no exterior por salários enormes, salários exorbitantes, mesmo aqui no Brasil. Então, mas algumas pessoas encontraram naquilo que elas são 1%.
Imagine se esses jogadores de futebol tivessem ficado naquela, realmente não dá certo, eu não aguento mais fazer testes. Tem a história do Cafu que fez teste, se eu não me engano foi 17 vezes, não sei, posso estar errado, mas foi uma caralhada de testes, né? Imagine se ele tivesse sucumbido, né? Ele não teria sido o capitão do Penta. O Gilberto Silva também tem um bom exemplo disso, ele virou jogador profissional depois dos 20, 22 anos, se eu não me engano, que já é tarde para um iniciante na carreira. Então, se eles tivessem entrado nesse discurso da derrota relacionado àquilo que eles já entendiam que eles tinham condições de ser 1%, eles provavelmente não teriam a vida que tiveram, porque provavelmente não encontrariam outra coisa em que eles seriam parte do 1%. Então, talvez um terceiro exemplo aqui para facilitar o entendimento, né, eu também já vi informações ou até reportagens nesse sentido, que somente 1 a 2% dos grandes executivos chegam ao cargo de CEO de grandes companhias. Ou não é grandes executivos, mas sim pessoas que buscam o sucesso profissional na carreira executiva, independente de qual empresa seja, somente 1% chegam ao cargo de CEO de grandes companhias. De novo, e se esses caras que chegaram lá, que estão dentro de 1%, e se eles tivessem desistido em cima dessas estatísticas que as outras pessoas não chegam, não conseguem e tudo mais? Então, pessoal, eu passo a acreditar, principalmente depois dessa conversa com esse liderado meu, que a gente tem que buscar aquilo em que nós temos condições de ser 1%. Aí sim você vai encontrar todo o sucesso, ou reconhecimento, ou até mesmo a parte financeira naquilo que você se propõe a fazer. Se você ser medíocre, mediano, ou se propor a ser somente isso em algumas posições, ou mesmo não só no mercado de trabalho, mas em qualquer coisa que você pretenda fazer. Se você entende que você não vai ser um dos melhores, então faça outra coisa. Se você entende que não nasceu para ser funcionário, vai empreender. Agora, onde você vai empreender para ser um empresário dentre os 1%? Busque isso. Ainda que você não chegue aos 1%, se você chegar entre os 10%, você já vai estar com a vida muito bem resolvida. Se você chegar aos 20%, já vai estar um belíssimo resultado para você e para sua família. Mas de qualquer forma, o que eu digo para você é o seguinte: não se apegue ao discurso em que deprecie e descredencie você aquilo que você acredita. Não se apegue ao discurso de vários 99% que foram derrotados por isso, ou acreditam na derrota para eles, que a derrota para eles vai ser certa naquele tema, mas se você acredita que para você não vai ser, se você vai vencer nisso, e que se você se preparou, buscou conhecimento, buscou orientação, e aquilo queima dentro de você como a certeza de que você vai ter sucesso, cara, vai nessa. Não importa qual seja o conteúdo, não importa qual seja a trajetória, não importa qual seja a posição, dentro que ela seja honesta, direita. Se 99% das pessoas não conseguiu, mas você sente que você conseguirá, faça. É praticamente uma determinação que eu faço a você. Não se apegue ao discurso dos derrotados, ainda que ele tenha vencido em várias coisas. Muito provavelmente, um derrotado em uma cacetada de coisas, ele foi o vitorioso em uma. E ele hoje, no auge da vitória dele naquele tema, ele se sente no direito de condenar outras coisas a qual ele não alcançou. Não vá para esse discurso. Você é uma pessoa particular, independente, com dons inimagináveis e muito provavelmente não coincidentes com outras pessoas. Encontre esse caminho, você vai se dar bem, tá bom? É isso que eu tinha para vocês nesse dia de hoje. Provavelmente eu não vou fazer grandes edições no vídeo, mas a intenção dele é contribuir muito para a evolução de vocês, para que vocês possam dar os próximos passos, tá bom? Valeu, um abraço.